Os 6 cisnes. Era uma vez um rei que estava caçando na floresta, quando se afastou de seus companheiros e se perdeu. Caminhou entre as árvores, sem achar o caminho de volta, e já começava a se desesperar, quando encontrou uma bruxa, a quem pediu ajuda para voltar para casa. A bruxa respondeu que o destino do rei era vagar pela floresta até morrer. Mas se prometesse casar-se com sua filha, ela poderia lhe ensinar o caminho de volta ao castelo. O rei aceitou a proposta e acompanhou a bruxa para conhecer a futura esposa. A filha da bruxa era jovem e bonita, mas quando o rei olhou para a moça, sentiu muito medo, sem saber por quê. A velha indicou o caminho de volta e o rei, mantendo a promessa, se casou com a estranha jovem assim que chegou ao castelo. O rei, porém, era viúvo e tinha 7 filhos da primeira esposa, 6 meninos e uma menina. Depois do casamento, com medo de que a madrasta pudesse fazer algum mal às crianças, o rei levou-as para um castelo no meio de uma floresta muito densa. Como o lugar era bem protegido pelas árvores e ninguém conhecia o caminho até o castelo, o rei pensou que as crianças ficariam em segurança. Quando ia visitar os filhos, o rei usava um novelo de lã mágico, que ia se desenrolando à sua frente, indicando o caminho para o castelo entre as árvores da floresta. E como o rei amava muito os filhos, ele os visitava sempre que podia. Um dia, a rainha quis saber por que o rei ia tantas vezes sozinho à floresta. Interrogou os criados e logo descobriu o segredo. Enquanto o rei dormia, ela pegou o novelo mágico e 7 pequenas túnicas de linho enfeitiçadas e se embrenhou na floresta, seguindo o caminho apontado pelo novelo. Quando os 6 pequenos príncipes a viram chegar, pensaram que era o pai e, muito alegres, correram em sua direção. Então a rainha jogou as camisas de linho sobre os príncipes e eles se transformaram em cisnes, abriram as asas e voaram para longe dali. A rainha voltou para o castelo, pensando que havia se livrado dos 7 enteados. Mas a menina que estava no seu quarto não foi encantada. No dia seguinte, quando o rei chegou ao castelo da floresta, a princesa contou ao pai o que acontecera com seus irmãos, mostrando as penas que haviam caído no chão. O rei ficou horrorizado e nem imaginava que a rainha havia sido responsável pelo encantamento e quis levar a filha com ele. A menina, porém, com medo da madrasta, disse que queria dormir mais uma noite no castelo da floresta. No dia seguinte, bem cedinho, a princesa fugiu. Depois de andar o dia todo sem parar para descansar, chegou a uma cabana. A noite se aproximava e, como a porta estava aberta, ela entrou. Na cabana
a princesa encontrou um quarto com 6 pequenas camas. Muito cansada, resolveu deitar-se debaixo de uma das camas para dormir. Pouco antes de escurecer, a princesa viu 6 cisnes entrarem voando pela janela. As aves pousaram nas camas e logo suas penas começaram a se desprender e caíram no chão. A princesinha, muito surpresa, reconheceu os irmãos e saiu do seu esconderijo. Os príncipes ficaram felizes e, ao mesmo tempo, preocupados, pois a cabana servia de refúgio para bandidos. Os príncipes disseram que ela não devia ficar ali, pois era muito perigoso. Depois, explicaram que todas as noites ficavam livres das penas e recuperavam sua forma humana. Se a irmã quisesse libertá-los do encantamento, deveria costurar 6 túnicas com pétalas de margaridas. O trabalho levaria 6 anos e durante este tempo a princesa não poderia rir nem falar com ninguém, senão todo o trabalho se perderia e eles viveriam como cisnes para sempre. Na manhã seguinte, a princesa colheu muitas margaridas e subiu em uma árvore bem alta, onde começou a costurar as pétalas. Enquanto costurava, concentrada em seu trabalho, a princesa não dizia nada e nem sorria. Certo dia, o rei daquelas terras foi caçar na floresta. Quando seus caçadores chegaram à árvore onde a princesa trabalhava, viram a moça e a chamaram, mas ela não respondeu. Como os homens insistissem, a princesa jogou seu cordão de ouro para ver se eles a deixavam em paz. Mas os homens continuaram gritando para ela descer. Então a princesa jogou seu cinto de ouro, mas não adiantou. Os homens continuaram chamando, gritando, pedindo para ela descer. A princesa jogou suas meias, seus sapatos, tudo o que tinha, ficando vestida apenas com uma túnica branca. Como a jovem não descia, os caçadores subiram na árvore e a atiraram de lá. Quando viu a linda moça, encontrada por seus caçadores, o rei a envolveu com seu manto e a levou para o castelo, na garupa de seu cavalo. A jovem ficava todo o tempo muda, costurando pétalas de margaridas. Mas o rei cada dia a amava mais. E um belo dia, resolveu que se casaria com ela. A mãe do rei, no entanto, ficou furiosa com a notícia. Não gostava da moça e dizia que ela não era digna de seu filho. Apesar do que dizia a rainha, sua mãe, o rei se casou com a jovem encontrada na floresta. Quando nasceu o primeiro filho do casal, a sogra levou a criança para uma cabana na floresta e passou sangue de ovelha nas roupas da nora. Depois, foi contar ao rei que sua mulher era uma bruxa e havia devorado o seu próprio filho. Mas o rei, que amava imensamente sua mulher, não acreditou na história e nada fez. Tempos depois, nasceu o segundo filho. A mãe do rei mais uma vez levou embora a criança e acusou a nora de ter devorado o próprio filho.
Como a esposa não dizia nada, passando o tempo todo muda, sem sorrir, sempre costurando as pétalas de margaridas, o rei entregou à pobre moça para ser julgada e foi condenada à morte. No dia em que foi levada para morrer queimada em uma fogueira, a princesa levou consigo as túnicas de pétalas de margaridas, que havia 6 anos ela tecia para libertar seus irmãos. 5 túnicas estavam completas, mas ainda faltava a manga esquerda de uma delas, e a princesa continuava a tecer, como se esperasse um milagre. Pouco antes de acenderem o fogo, 6 cisnes se aproximaram e ficaram voando em volta da fogueira. Bem depressa, a princesa atirou para o alto as túnicas e assim elas tocaram os cisnes. Suas penas se desprenderam e os rapazes foram desencantados. Como a última túnica não estava completa, o irmão mais novo ficou com uma asa de cisne no lugar do braço. Por fim, a jovem conseguiu falar e se defender. Denunciou as maldades da sogra malvada, que foi queimada na fogueira em seu lugar. Os filhos do rei foram encontrados e o casal viveu feliz por muitos e muitos anos.